Bom dia. Bom dia, irmãos. Prontos para começarem aí nossa Escola Bíblica Dominical de 2025? Espero que sim. E nós vamos fazer o seguinte. Primeiro você vai sair do seu lugar e vai se juntar com outras pessoas, tá bom? Nós vamos formar aí grupos de 5 pessoas, tá bom? Levanta aí, isso mesmo, vamos misturar, tá bom? Misturem-se aí. Vamos misturar os grupos, tá? Nada de grupo só de jovens e adolescentes. Eu quero que misture aí adultos, tá bom? Senhores e senhoras, vamos nos misturar, tá bom? É importante que tenhamos grupos aí heterogêneos, tá bom? Ó, no meio aqui tá muito pessoal jovem, vamos misturar aí. Só tem jovem aí. Muito bem, grupos de 5, tá? Grupos grandes aí não vai funcionar, tá bom? Muito bem, agora, eu vou pedir para um representante de cada grupo vir aqui à frente, tá bom? Vamos lá, um representante. Tudo bem, pô? Para você também. Ó, caneta. Papel, caneta. Papel, caneta. Papel, caneta. Aqui não. Tem jeito. Papel, caneta. Todo mundo tem papel e caneta? Algum grupo ficou sem? Ali atrás, calma aí. Pronto, muito bem. Todos têm caneta e papel? Muito bem. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem 4 perguntas, tá bom? E daí é importante a participação das pessoas do seu... Vamos ver se está funcionando aqui. Ops. Acho que não. Isso, muito bem. São essas as 4 perguntas que eu quero que vocês respondam de uma maneira bem simples e objetiva, tá bom? O que é liderança? O que os líderes fazem? Quais são as suas responsabilidades na igreja local? Quais são os líderes que existem na igreja local? E o que aconteceria com a igreja se não houvesse liderança? Tá bom? Muito bem, podem trabalhar aí. Se quiserem formar um novo grupo aqui, ó. Se chegar muita gente... Bom, isso, tá bom. Ótimo.
Ô, Carlos, o grupo que está chegando aqui, ó, forma um grupo aí, ó. Por favor. Ô, Jaime, pega aqui o papel, ó. Jaime, pega aqui o papel rapidinho. Isso, daí faz um grupo com a Verinha, com o Udo, com o Jonas ali. Para responder essas 4 perguntas aqui, ó. Junta ali, ó. Quem está chegando ali, ó, junta no grupo com o Jaime aqui, por favor. Ó, tem a meu que tá chegando, o Roberto, junta lá, ó. Acho que é melhor você ficar com isso aqui. Vamos lá, gente. Vou dar mais 5 minutos para vocês concluírem aí, tá bom? Mesmo que o seu grupo não consiga responder todas as perguntas, tentem responder de uma maneira simples, o máximo que conseguirem. Muito bem,
Vamos ouvir as respostas aqui. Tá bom, mais 1 minuto. Muito bem, agora encerramos. Olha lá, vamos começar de trás para frente, tá? Pode ser. O que aconteceria com a igreja se não houvesse liderança? Quem que vai responder? De trás? Aqui. Peraí. Responde aí. Anarquia. Desenvolva mais. Vira um monstro sem cabeça, né? Então tem que ter liderança para conduzir. E nós escrevemos aqui desorganização, bagunça, falta de propósito, falta de direção. Tá bom. Então, traduzindo, viraria uma bagunça. Ninguém saberia para onde deveria ir. Desorganização. Vocês concordam? Alguém escreveu alguma coisa diferente? Olha lá, vamos ouvir aqui. A igreja não se consolidaria. Tá. Fala um pouquinho mais. Se não há uma liderança, as pessoas muitas vezes não sabem para onde ir. E se você não sabe para onde ir, qualquer lugar basta. Qualquer lugar serve. Ok. Muito bem. Mais alguém gostaria de compartilhar a última, lá atrás? Ficaria como no livro de Juízes. Cada um fazia o que bem entendesse. Opa! Ficaria como o livro de Juízes. Cada um ia fazer o que queria conforme a sua própria opinião e desejo. Muito bem. Vamos ver agora, vamos responder aqui a terceira pergunta. Quais são os líderes que existem na igreja local? Quais são os líderes? Quem que vai responder? Lá atrás. Pode falar. Pastores, presbíteros e diáconos. Tá bom. Pastores, presbíteros e diáconos. São só esses os líderes que uma igreja local tem? Então vamos complementar aqui. Vai lá. Bom, a gente colocou esses que ele colocou também. E, além disso, professor de EBD e líder de louvor. Tá bom. Então vocês deram mais 2 exemplos. Um professor da Escola Bíblica Dominical e o líder do Ministério de Louvor. Que mais? Líder de célula. Que mais? Líder de departamento. Que mais? Secretaria tem liderança? Que outros líderes tem na igreja? Lá atrás. Tem o de louvor também, né? Oi, líder de louvor, tá. Quem mais? Aqui surgiu uma dúvida quanto à diaconia. Ok, qual que é a dúvida? Se é líder ou se é serviço. O que vocês acham? Líder dos diáconos. Talvez tenha o líder dos diáconos. Sim. Tá bom, a gente vai responder mais para frente essa pergunta. Então, veja bem, quando nós falamos em liderança na igreja, nós temos uma série de líderes, tá bom? Então, a gente poderia falar desde os pastores da igreja, os presbíteros, os diáconos, os líderes de ministérios,
que não são poucos, tá bom? Ministério infantil tem líder, ministério de som tem líder, ministério de louvor tem líder, ministério das mulheres tem líder, ministério dos jovens tem líder, ministério dos adolescentes tem líder, ministério dos pré-adolescentes tem líder, ministério das singulares tem líder, que mais? Capelania. E assim por diante, tá bom? Então, na verdade, quando nós pensamos em liderança, nós estamos falando de um grupo muito maior. Então, nós podemos pensar em professores que lideram uma classe de estudo bíblico, mas também podemos pensar nos professores do ministério infantil. Eles também exercem uma função de liderança, ok? Então, quando nós pensamos em liderança na igreja local, nós estamos falando de um grupo muito maior do que apenas o grupo dos chamados antigamente de oficiais da igreja, que são os pastores, presbíteros e diáconos. Dependendo da igreja e da tradição histórica, você vai ter uma pequena mudança nessa questão dos oficiais, tá bom? Então, se você for para uma igreja presbiteriana, e nisso eu acho que está muito correta a visão da igreja presbiteriana, onde o pastor, na verdade, é um presbítero, é um dos presbíteros da igreja. Se você for para uma igreja batista tradicional, você vai encontrar não a figura dos presbíteros, mas a figura dos diáconos formando a liderança espiritual. Se bem que hoje, muitas igrejas batistas já têm adotado a função também dos presbíteros em seus corpos de liderança. Tudo bem? Vamos lá. 2. O que os líderes fazem e quais são suas responsabilidades na igreja local? Pode falar. Bom, a gente colocou que eles observam o manual, no caso a Bíblia, e levam os outros a praticá-la e obedecê-la. Ok. Através do ensino, exortação e etc. Muito bem. Quem mais? Aqui. A gente aqui colocou pleno conhecimento da palavra, levar a palavra, eles têm que ser guia, ser exemplo e formar líderes. Ok. Então, estudo da palavra, ensino da palavra, mas é interessante porque você colocou um elemento de ser exemplo. Tá bom. Bom, aqui a gente já tinha colocado conduzir um determinado grupo, né? Sim. Ser temente a Deus, expor a palavra com fidelidade, pastorear a igreja, visitar os membros, entre outros. Ok. Mais alguém quer escrever alguma coisa? Quer complementar? Lê? Aqui. Além do que já foi falado, aqui nós colocamos gestão de conflitos. Ok. E motivar e incentivar os liderados no seu uso de dons e talentos. Ok. E tomar decisões. Tomar decisões, gerenciar conflitos e ajudar os membros a exercerem os seus dons. Tá bom, lá atrás, vamos ver. E também são autoridades espirituais sobre Ok. nossas vidas. Autoridades espirituais sobre a vida dos membros. Tá bom, quem mais? Além dessas, nós resumimos assim, dar um rumo para a igreja. Dar um O rumo norte. para a igreja. Ok. Muito bem. Tem mais alguma coisa que vocês querem aqui? Planejamento e organização. Puxa, é muita coisa, né? Quem é maluco em querer ser líder numa igreja local, se é tudo isso, né? Vamos então tentar responder a primeira pergunta aqui.
dê uma definição do que é liderança. Eu vou falar para ele falar? Não, fala. Não, brincadeira. Pessoas comuns que levam outros em uma mesma direção pelo exemplo e com responsabilidade. Ok? Quem mais? É uma pessoa ou um grupo de pessoas responsáveis por orientar e guiar em um único propósito. Ok? Guiar e orientar com um propósito. Nós falamos aqui que ser líder não é ser chefe, é diferente. Ok. Ser líder não é ser chefe. Mas alguém quer compartilhar a sua definição de liderança? Aqui. Um bom entendimento sobre o assunto. Um bom entendimento do assunto. Ok. Mais alguém quer complementar? Muito bem. No final dessa aula, eu vou dar para vocês a minha definição do que eu acredito ser liderança e depois a gente pode revisar juntos e vocês podem nos ajudar aqui a complementar. Muito bem. Nessa série de escolas bíblicas dominicais, que terão um total de 4 aulas, nós vamos dar um sobrevoo sobre o que é a liderança espiritual numa igreja local. É interessante nós notarmos que a palavra que mais descreve um líder nas Escrituras é a palavra servo, ministro. E os líderes são chamados por Deus para servir e não para serem servidos. E aqui a gente encontra justamente o cerne da crise de liderança que nós enfrentamos hoje nas igrejas locais e também no mundo. Em primeiro lugar, essa crise diz respeito à vacância da liderança, ou seja, nós temos um grande espaço vazio nas lideranças que não estão sendo ocupadas. Isso por quê? Porque se de fato nós cremos que liderar é servir, nós não vamos encontrar muitas pessoas dispostas a de fato servirem. Porque o natural é nós buscarmos o conforto, o comodismo, e é muito melhor nós sermos servidos do que servirmos as outras pessoas. Por isso, existe uma vacância na liderança. Existem muitas pessoas que querem ser chefes das outras, muitas pessoas que querem usufruir dos benefícios que essa posição de liderança muitas vezes traz, mas são poucas as pessoas que realmente querem servir através da liderança. E a segunda razão por que nós temos uma crise de liderança é porque quando nós olhamos para a definição do que é liderança bíblica, nós nos deparamos hoje com inúmeros casos de escândalos morais e financeiros. Se você olhar recentemente no último semestre, nos Estados Unidos, no último ano, nos últimos 3 anos, você vai perceber uma grande crise na liderança. Pastores que são grandes escritores, que eram tidos como pessoas de grande influência nas suas igrejas, no país, de repente são desqualificadas porque
foram pegas em adultério ou em algum tipo de relacionamento indevido. Esse é um problema moral, mas também existe o problema em relação a finanças. Há anos atrás, não vou falar o nome do pastor, mas um dos seus livros entrou como os mais vendidos no mundo todo. Depois se descobriu que ele criou pequenas empresas que faziam as compras dos seus próprios livros, fazendo então com que a edição, a reimpressão aumentasse e esse livro então fosse tido como um grande sucesso. Esses são exemplos que infelizmente são muito comuns em todo o mundo. Quando nós olhamos aqui para as igrejas no Brasil, também nós nos deparamos com brigas pelo poder, brigas que estão relacionadas à questão das finanças, do dinheiro. Então, o fato é que nós estamos vivendo, sim, uma crise de liderança, porque a maioria das pessoas não entende que liderar é servir e não ser servido. Aqui aquela máxima dos 3 inimigos da nossa alma e dos líderes continua sendo uma infeliz realidade. A tentação do dinheiro, a tentação do sexo e a tentação do poder. Por isso nós temos uma crise de liderança, não só nas igrejas locais, mas também quando nós pensamos em liderança, no sentido de governos, no sentido de empresas e tudo mais. O que nós vamos fazer hoje é olharmos para 4 princípios da palavra de Deus que nos fala a respeito da liderança. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã é que os líderes são chamados para servir. Vamos abrir a Bíblia? Marcos capítulo 9, versículos de 30 a 35. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 35. A palavra de Deus nos fala assim: eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. E lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Veja que nessa passagem, Jesus estava a caminho de Cafarnaum, e chegando em Cafarnaum, ali na sua casa, ele pergunta para os discípulos o que é que eles estavam discutindo. E a discussão que os discípulos estavam tendo no caminho para Cafarnaum não era uma discussão sobre aquilo que Jesus estava ensinando. E o que é que Jesus estava ensinando para os discípulos? Ele estava dizendo para os discípulos que em breve ele seria entregue nas mãos dos pecadores, ele seria morto pelos pecadores e ele também ao 3º dia iria ressuscitar.
ao invés dos discípulos voltarem a sua atenção para essas verdades que Jesus estava explicando agora com grandes detalhes, eles simplesmente ignoraram a obra de Cristo e como Cristo poderia estar se sentindo em relação àquilo que iria acontecer com ele, mas ao invés disso, eles estavam discutindo para ver qual deles era o mais importante, era o maior entre os discípulos. É interessante porque Jesus sabia exatamente que eles estavam muito mais preocupados com o seu próprio bem-estar do que com o bem-estar do Cristo. E quando ele pergunta, os discípulos ficam em silêncio. Então ele começou a falar sobre a verdadeira liderança cristã, que é ser servo de todos. Então o caminho para a grandeza, segundo Jesus, é o serviço. É interessante porque há muitos anos atrás, o seu Davi Cox já disse o seguinte: o líder que não serve, não serve. E é praticamente isso que Jesus está ensinando. Quando nós pensamos um líder, seja um líder de um pequeno grupo, de uma célula, seja o líder de uma tarefa, seja o líder de um grande ministério dentro da igreja, seja um presbítero ou o próprio pastor, se a marca desses líderes não for o serviço, essas pessoas estão desqualificadas em relação ao conceito bíblico de liderança. Liderança, então, na igreja local, não diz respeito àquele que é mais importante, àquele que é servido por uma grande quantidade de pessoas, uma pessoa que simplesmente dá ordens e não coloca a sua mão na massa. Esse conceito é um conceito estranho nas Escrituras em relação à palavra de Deus, liderança e liderança cristã e espiritual. Um outro grande problema que nós estamos enfrentando, principalmente nessas últimas décadas, é que a igreja, ela está assimilando todos os conceitos de liderança secular e tem simplesmente adotado essas práticas. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes as igrejas acabam funcionando mais como grandes empresas do que como realmente a organização e o organismo que é o corpo de Cristo. Então, a maneira como os líderes são escolhidos, como os pastores são escolhidos, muitas vezes são feitas na base da avaliação dos seus currículos e não na vida dos candidatos. Muitas vezes se valoriza muito mais os diplomas e as certificações que as pessoas têm, se as pessoas têm a experiência de liderança em suas profissões, e muitas vezes aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que nós deveríamos valorizar, que é o chamado de Deus, a capacitação do Espírito Santo e uma vida piedosa, acabam sendo deixadas de lado, ou pelo menos não encabeçam a lista de requisitos para a liderança. Outra grande confusão que é feita é em relação à performance. Então, se a pessoa fala bem, se ela é uma pessoa culta, se ela é uma pessoa que consegue ter uma desenvoltura, então essa pessoa acaba sendo escolhida como um líder na igreja local. Muitos anos atrás, acontecia um
plano de carreira nas igrejas, que isso não é bíblico, né? Então, primeiro a pessoa se tornava um diácono. Depois, então, de diácono, ele poderia se tornar um presbítero. E depois, se ele exercesse bem a sua função como presbítero, ele poderia ser chamado para ser um obreiro. Então, depois de um tempo aprovado como obreiro, ele poderia ser um pastor. Eu tive um colega que fez um curso comigo, ele era lá de, acho que é Nova Lima, em Minas Gerais. E era interessante, porque ele era um pastor batista, agora, mas que se converteu na Igreja Internacional da Graça de Deus, do R.R. Soares. Né? E ele se converteu e, primeiramente, ele se tornou um pastor na Igreja Internacional da Graça de Deus. E ele demorou anos para ser aceito como pastor batista, porque o pessoal desconfiava dele. E eles achavam que ele estava infiltrado. Ele falou assim, gente, eu era pastor de uma igreja de 1000 membros e agora eu sou pastor de 30 pessoas aqui, vocês não querem que eu seja pastor? Mas teve uma coisa que ele falou que achei bem interessante. Como era a formação dos pastores? Então, a primeira coisa que o pastor dava para o candidato era uma vassoura. E a tarefa dele era o quê? Limpar o templo. Depois de um tempo, ele então recebia algumas responsabilidades, ficar na porta. Depois de um tempo, ele era convidado para dar um estudo bíblico numa pequena reunião. Depois, então, ele era responsável por um pequeno grupo. E se ele continuasse na sua caminhada, ali ele tinha o teste final, que era o seguinte. O pastor virava e falava assim, ó, tem um bairro aqui, não tem nenhuma igreja. Você vai para aquele bairro. Se você conseguir evangelizar e formar um grupo, então você vai se tornar pastor daquela igreja. Será que esse jeito de pensar está errado? Ou totalmente errado? Talvez não. Porque quando nós pensamos que liderar é servir, e que ninguém deveria ser alçado à posição de líder sem que essa característica o acompanhe, nós deveríamos, então, refletir a respeito da formação dos nossos líderes e pastores. Eu lembro também de uma outra situação. Fui visitar um colega num bairro próximo lá em São Paulo, e foi algo constrangedor, porque eu estava no gabinete desse pastor, uma igreja bem simples, gente, mas muito simples. Mas uma senhora trouxe uma bandeja com um cafezinho para o pastor e para mim, como visitante. Daí aquela senhora muito gentil chegou perto do pastor, né, e disse assim, pastor João, eu posso te chamar de João, né? E ele repreendeu aquela senhora. E disse, não. Ou a senhora me chama de Senhor, ou de Pastor João. E aquilo lá me deixou extremamente constrangido, porque aquele pastor era muito jovem, e ele exigia algo que não fazia nenhum sentido naquele ambiente. Foi um constrangimento. Ele poderia conversar com ela de outra maneira, ele poderia explicar a preferência dele ser chamado de certa forma ou de outra, mas o fato é que ali ele fez uso da sua posição e não demonstrou, de fato, um coração de servo naquele momento. Também eu lembro que uma vez fui para a Bahia, fiquei hospedado na casa de um apóstolo, ó que chique. Por que eu fui lá? Porque eu fui dar um curso lá na igreja. E ele morava no condomínio Alphaville.
ali em Salvador, já que é uma franquia. E eu lembro que um dos pastores auxiliares, que era um coronel reformado do Exército, também era engenheiro, e ele, durante todo o caminho, ele falou do tamanho da casa do apóstolo. E que a casa do apóstolo era a maior casa de Alphaville. E que isso demonstrava o quanto ele era abençoado por Deus. E quando eu cheguei lá na casa, realmente a casa era uma coisa magnífica. 3 andares, elevador, e sem dúvida nenhuma, o quarto de hóspedes era melhor do que qualquer hotel 5 estrelas que você possa imaginar. E daí nos dirigimos à igreja, e depois do curso eu fiquei esperando ali a minha carona de volta, e os seguranças na frente da igreja estavam perguntando para mim: você está esperando o apóstolo? Já chega que ele vai sair por esse portão e tudo mais. De repente o segurança olhou para aquele Land Rover e disse: nossa, esse é o carro do apóstolo, eu quero um igual. São conceitos a respeito de liderança que precisam ser examinados à luz da palavra de Deus. Então, o líder que não serve e a gente vai para o cafezinho e a gente volta depois do intervalo, tá bom? Tomam seus lugares ainda para a gente concluir essa primeira característica de que o líder é um servo. A gente vai ler aqui um pequeno trecho do livro do Paul Tripp. Ele fala o seguinte: cada líder espiritual carrega a identidade de servo, e qualquer líder que começa a pensar em si mesmo de uma maneira diferente está em perigo espiritual e abandonou o verdadeiro caráter de sua vocação. Então vou ler de novo aqui. Cada líder espiritual carrega a identidade de servo, e qualquer líder que começa a pensar em si mesmo de uma maneira diferente está em perigo espiritual e abandonou o verdadeiro caráter de sua vocação. A vocação de um líder espiritual na igreja local é o serviço. Ele não deve ter a mentalidade de que as pessoas estão ali para servirem a ele, tá? Mas, na verdade, ele está ali justamente para servir as pessoas. Essa, então, é a primeira característica para a gente começar a introduzir esse assunto. Mas tem uma segunda característica que eu quero trazer para vocês, que os líderes, além de serem chamados para servir, eles são chamados para sofrer. Será que é verdade isso? Vamos ver o que a Bíblia fala? Olha lá, Marcos 10, 35 a 45. Marcos 10, 35 a 45. Olha só o que a palavra de Deus nos fala. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo, e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder,
esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Um tempo depois, então, os discípulos de Jesus demonstraram que não entenderam nada do que ele tinha ensinado sobre o que é liderar. Eles não tinham entendido que a grandeza vem através do serviço. E agora, Tiago e João fazem um pedido muito ousado. E isso revela o que está no coração daqueles dois discípulos. Eles queriam serem servidos. Era isso que estava no coração deles. É interessante porque depois que Jesus fala sobre o preço da liderança aqui, e ele fala sobre o cálice, ele fala sobre o batismo, e na verdade essas são metáforas para a morte que Jesus enfrentaria. Os outros discípulos ficam indignados com Tiago e João. E por que eles ficam indignados? Porque eles acharam que esse pedido era algo absurdo de ser feito? Não, porque provavelmente eles também queriam ter a mesma oportunidade de pedir os mesmos privilégios. Eles estavam bravos com os dois, porque os dois armaram de conversar sós com Jesus e fazer esse pedido. Na verdade, todos os discípulos ali queriam esses lugares de honra. Eles queriam ser os primeiros. Eles queriam ser servidos, em primeiro lugar, por Jesus. Por quê? Porque eles pedem para Jesus. E se Jesus atendesse o seu pedido, eles estariam sendo servidos por Jesus. Em segundo lugar, eles queriam ser servidos pelas outras pessoas, a começar pelos outros discípulos. O interessante é que Jesus, mais uma vez, se dá como o exemplo de liderança cristã. E ele diz que aquele que quer ser grande precisa, em primeiro lugar, ser servo, ser escravo de todos. Aqui a gente tem um grande contraste entre os princípios de liderança divino e os princípios de liderança humanos. Então a Bíblia diz que o líder tem que ser servo. O mundo vai dizer, não, o líder tem que ser senhor. A Bíblia nos fala o seguinte, que o líder tem que ser o exemplo dos demais. O mundo vai dizer o seguinte, o líder, ele vale pela sua posição. A Bíblia fala que a liderança vem através da humildade. O mundo diz que a liderança vem pelo exercício do poder. Jesus, então, é o nosso maior exemplo de liderança, porque ele abriu mão do seu poder, da sua posição, da sua autoridade como filho do homem, para vir a esse mundo, servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, liderar
como nós vimos, é servir. E servir é sofrer. Alguém quer ser líder na igreja local? Essa é a proposta de Jesus. Serviço. E serviço é sofrimento. Porque é a disposição de sacrificar o seu próprio bem-estar em benefício de outras pessoas. Então, o líder cristão, ele tem que estar consciente de que ele vai se sacrificar pela igreja. E a vida em igreja local, prestem bastante atenção nisso que eu vou dizer, não foi projetada por Deus para ser confortável. Por isso que é muito mais fácil você ser um desigrejado do que um igrejado. Por quê? Porque a vida em comunidade, ela é muitas vezes desconfortável. Por quê? Porque a igreja é um grupo de pecadores que não foram glorificados ainda, que lutam contra o pecado do egoísmo, que lutam contra as tentações da carne e que vivem cercados pela influência de um mundo caído. Mas a igreja também é o grupo de pessoas salvas pela graça de Deus e que são chamadas para aprender a amar a Deus e ao próximo. Apesar da vida em igreja não ser confortável, ela é necessária, porque é justamente na vida comunitária que nós aprendemos a amar a Deus e também a amar ao próximo. Veja que os líderes, então, são colocados no corpo de Cristo como agentes de transformação na vida dos membros. Mas isso exige, muitas vezes, sofrimento e sacrifício, a exemplo do que aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, o líder cristão, ele é chamado para glorificar a Deus. E como que ele glorifica a Deus? Sacrificando-se pelo bem dos outros. Esse, então, é o chamado para a liderança. Um líder que não serve, não entendeu o que é liderança cristã. Um líder que não tem disposição para se sacrificar, ele não está apto para servir a Deus nessa posição. Alguns anos atrás, alguns anos atrás não, vira e mexe, existe um conflito dentro do coração do pastor. Quando eu falo do pastor, porque eu acredito que não é só um conflito meu, mas eu acredito que é um conflito que todo pastor enfrenta. Eu lembro que eu saí para almoçar com um amigo, e uma das características do verdadeiro amigo é que ele fala aquilo que a gente precisa ouvir, né? E eu estava reclamando de tudo. Reclamando das pessoas, reclamando do trabalho, reclamando da igreja. E ele virou para mim e falou assim: sai. Por que você continua? Vai fazer outra coisa. Já que está sendo tão ruim, já que está sendo tão sofrido, sai da igreja. Vai fazer outra coisa. E ele falou o seguinte para mim: vai vender sorvete. Porque todo mundo gosta do sorveteiro, né? Do pastor nem sempre todo mundo gosta, mas do sorveteiro, pelo menos eu nunca vi ninguém reclamar do sorveteiro. E aquilo lá foi um chacoalhão. Um chacoalhão. Porque eu estava reclamando da minha vocação, da igreja por quem Cristo morreu, e eu estava lá, sim, por um chamado, mas também por uma escolha. E vira e mexe, eu me lembro exatamente daquela conversa, onde eu pensei que ele ia afagar o meu ego, né? Que ele ia dizer: é assim mesmo, as pessoas são difíceis mesmo, e que ele me ajudasse ali
a reclamar, que ele sentisse pena de mim. Ele foi extremamente duro e sábio. E eu acredito que aquela conversa reflete muito essa característica da liderança cristã. Porque liderança cristã envolve sacrifício, envolve sim sofrimento. Essa então é uma segunda característica que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma terceira característica diz respeito ao que nós vemos aqui, que os líderes, eles são presentes de Cristo para a igreja local. Você já pensou nisso? Eu, quando era membro da igreja, eu nunca pensei nos meus líderes como presentes de Deus para a igreja, mas é uma verdade. Vamos ver aqui o texto? Efésios capítulo 4, 11 a 14, diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que conduzem ao erro. O contexto dessa passagem eu acho que é bem conhecido. Paulo fala a respeito da obra, mas principalmente da vitória de Cristo na cruz ao ressuscitar. E Paulo então pega uma figura que era bem conhecida do povo romano, quando um general vitorioso partia para a guerra e ele conseguia subjugar os seus inimigos, ele retornava para a sua cidade e ali ele era honrado diante do imperador. Um desfile em sua homenagem era organizado. E aquele general, aquele vitorioso homem, pegava os despojos da guerra e distribuía como presente entre os seus aliados, entre o seu povo. Então, Paulo diz o seguinte, que Jesus é esse líder vitorioso, que venceu a morte, que venceu seus inimigos e que foi assunto aos céus. E ele deu dons aos homens. E aqui a palavra de Deus diz que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outro para pastores e mestres. Todos esses aqui são líderes na igreja local, principalmente no primeiro século. E aqui a gente não vai falar sobre os apóstolos, os profetas, porque não é o foco da nossa aula aqui, mas nós vamos nos referir a esse grupo de 4 ou 5 pessoas, dependendo da interpretação que a pessoa prefira, porque pastores e mestres pode ser uma só pessoa, ou podem ser duas pessoas com 2 dons diferentes, e aí tem uma grande discussão por causa do artigo no grego, que pode dar essas 2 possibilidades. Então, nós estamos falando de 5 ou de 4 líderes. O fato é que Deus deu esses líderes para a edificação da igreja. Então, líderes na igreja local são presentes de Deus para que o corpo de Cristo seja edificado, para que todos alcancemos a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, para que sejamos maduros, ao ponto de não sermos como crianças levados por todo tipo de heresia.
Esse é o propósito de Cristo ao nos dar uma liderança espiritual. Vamos ver outros textos aqui agora. Romanos capítulo 12, versículo 8, vai nos dizer o seguinte. Paulo falando aqui aos romanos, falando sobre os dons do Espírito Santo. Então, no versículo 8, nós vamos ver assim: se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que o dom espiritual, ele é espiritual porque é uma capacitação que o Espírito Santo dá aos membros da igreja. Então, todos os membros, todos os crentes, sabendo ou não, conhecendo ou não, têm pelo menos um dom espiritual. Esse dom espiritual não é para o engrandecimento da pessoa, para que ela diga, eu tenho, você não tem, blá, blá, blá. Não é para que você fique se exaltando, mas é um dom dado para o benefício da igreja, para o serviço da igreja. E é interessante porque Deus dá esse dom, mas essa pessoa tem uma responsabilidade para com a capacitação que ela recebeu do Espírito Santo. Se não fosse assim, Paulo nem ia dizer o seguinte, se você tem dom de dar ânimo, assim faça. Se você tem o dom de contribuição, nós esperamos o seguinte, que essa pessoa vai contribuir tranquilamente, mas Paulo disse que ele tem que contribuir generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Não é porque Deus capacita um membro com um dom, que esse membro não tem uma responsabilidade na execução desse dom. Por quê? Porque na igreja local existem inúmeros membros que não apenas desconhecem o seu dom, mas que principalmente não o exercem. E quando o membro não exerce o seu dom, quem sofre é a própria igreja, que deixa de ser edificada, que deixa de crescer rumo à maturidade. Então veja que quando Paulo fala aqui sobre o dom da liderança, e aqui essa palavrinha, ela está relacionada à autoridade, mas não no sentido de autoridade de importância, mas de responsabilidade. Porque os líderes são aqueles que se responsabilizam pelas outras pessoas. Olha só o que Paulo está falando para essas pessoas. Dizem que essas pessoas têm que exercer esse dom com zelo. Um sinônimo aqui é diligência. E o que é o zelo? É um fervor animado. Então, aquele que tem o dom de liderança, ele não deve liderar como se fosse alguém que está sendo obrigado, ou que entende que isso é um fardo. Pelo contrário, ele deve exercer essa liderança com fervor. E tem que ser um fervor animado. Vamos ver agora 1 Coríntios 12, 28. Vá um pouquinho à frente aí. 1 Coríntios 12, 28 fala o seguinte. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres,
depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. É interessante porque quando Paulo apresenta uma outra lista para uma outra igreja local, ele cita outros dons. E ele fala também aqui no versículo 28 sobre o dom de administrar. E a ideia de administrar aqui é a ideia de dar direção. Então, tudo aquilo que vocês responderam nas perguntas está muito coerente com o que a Bíblia nos ensina a respeito do que é a liderança, porque liderar é dar uma direção. E é interessante porque essa palavrinha no grego traz a ideia de alguém que está pilotando, será que é isso? Um veleiro? Se pilota um veleiro? Acho que é, né? Um barco? Navega um veleiro, muito bem. Então é a ideia de alguém que pega o leme e traça um percurso e mantém aquele leme na direção correta para que o veleiro chegue ao seu destino final. Então ele afirma que existem sim pessoas que têm esse dom de dar a direção, de manter as pessoas no curso correto. Então, nós não podemos ignorar que a liderança deve ser exercida por pessoas que foram dotadas pelo Espírito Santo com esses dons. Nós não deveríamos escolher os líderes na igreja baseado na sua posição social. E eu já vi muitas igrejas, né, colocarem ali no seu conselho aquelas pessoas que eram as pessoas mais ricas, ou então eram aquelas pessoas que eram grandes empresários, acreditando que essas pessoas, por terem capacidade no mundo, também terão a mesma capacidade na igreja. Mas nós precisamos lembrar que os dons espirituais são dados para aqueles que nasceram de novo, que nasceram espiritualmente. E essas pessoas que são capacitadas pelo Espírito Santo para liderar, são presentes para a igreja local. Por quê? Porque o objetivo delas é a edificação da igreja, ou pelo menos deveria ser. Deveria ser. Se por um lado a liderança é um dom de Deus, ela também é uma responsabilidade humana, como nós vimos. Se você ler 1 Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 1, você vai verificar que, apesar dos líderes possuírem dons espirituais, eles também precisam demonstrar em suas vidas qualificações pessoais. Isso a gente vai ver em outro momento. Em quarto e último lugar, só um pouquinho antes, olha só. Olha o que o pastor Mark Dever diz a respeito da liderança. Que nós precisamos crer que Deus nos dará pessoas dotadas para ministrar como líderes da igreja. Engraçado porque a Bíblia não fala qual é o número desses líderes. Quantos pastores uma igreja local deve ter? A Bíblia não fala. Quantos presbíteros uma igreja deve ter? A Bíblia também não fala. Quantos diáconos uma igreja deve ter? A Bíblia também não fala. Uma das coisas que a Bíblia fala é sobre a pluralidade de líderes. Ou seja, nunca é um líder só. Pressupõe-se que cada igreja terá pelo menos 2 líderes. E nós precisamos crer
que Deus nos dará essas pessoas, capacitadas por Ele, para liderarem a nossa igreja. Em último lugar, para encerrarmos aqui, olha lá. Líderes são responsáveis pela igreja diante de Deus, ou seja, eles são responsáveis pelo bem-estar dos membros. Vamos ler um texto aqui? Hebreus capítulo 13, 17 nos fala assim. Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Olha só, o autor de Hebreus, no capítulo 13, dá uma série de conselhos práticos para a igreja. Entre eles, ele fala sobre o dever que os membros têm em relação aos seus líderes espirituais. Cada membro deve obedecer e ser submisso à liderança de sua igreja local. Quando vocês foram recebidos como membros aqui, vocês nem vão lembrar disso, né? Mas a gente traz o pessoal aqui na frente e alguém faz 3 perguntas. A primeira pergunta diz respeito justamente à obediência e submissão. Lógico que aqui a gente está tirando os abusos que existem, né? Os extremos. Naquele livro Desigrejados, do Hidauro Campos, é um pastor congregacional de Niterói. Ele fez esse livro baseado numa pesquisa sobre o número crescente dos desigrejados. E ele diz que a maior parte das pessoas que saíram das igrejas locais, mas que de certa forma dizem manter a sua fé em Cristo e em Deus, essas pessoas foram motivadas por abusos. Então ele cita o exemplo de um pastor que diz para um membro o seguinte: Deus me revelou que você tem que me levar para Nova York. E ele fez o quê? Pagou a passagem para o pastor lá para Nova York. E ele acompanhou. E lá ele falou assim, Deus me revelou que você tem que comprar essa pasta para mim. E era uma pasta de couro, de grife e tudo mais. Quando ele voltou para casa, ele pensou assim, será que isso está certo? E como resultado, o que ele fez? Ele abandonou a igreja, porque ele percebeu que estava sendo abusado espiritualmente. Talvez isso não faça parte da nossa realidade. Mas, gente, se vocês soubessem o abuso que existem e são praticados nas igrejas neopentecostais, é de você ficar assustado. Pessoas que não podem fazer uma viagem de final de semana sem primeiro consultar o seu líder espiritual. Olha que maravilha, já pensou? Você quer ir para a praia? Não, primeiro eu tenho que consultar meu líder espiritual. Daí você vai lá para a sua cela e vai perguntar, você acha que eu posso ir para a praia nesse final de semana? Não, eu acho que você não pode, porque eu estou sentindo que Deus quer que você fique aqui. E a pessoa sabe o que ela faz? Não vai para a praia. Existem relatos de abusos espirituais onde casais precisam relatar a frequência em que elas têm relações sexuais com seus maridos ou esposas. É esse o mundo gospel que a gente vive. Pessoas que são desafiadas a dar até mesmo aquilo que elas não têm. E acho que eu contei essa história aqui. Espero que ele não assista, né? O irmão da Andréia lá fazia parte de uma igreja no sul, e alguém lá disse o seguinte para ele, olha, você vai ganhar um carro novo. Opa, mas você precisa vender o seu carro e precisa dar todo o dinheiro na igreja. O que ele fez?
Vendeu o carro e deu o dinheiro para a igreja. Daí passou o tempo, nada do carro novo. Ele foi lá falar então com o líder, por que eu não... sabe aquele supermercado da esquina? Vai ter um sorteio lá. Você precisa fazer a compra, fazer a sua parte, irmão. Vai lá, compra e guarda o ticket, porque é aquele carro que Deus vai te dar. O que ele fez? Foi lá, comprou e participou do sorteio. Ganhou? Não. Quando ele foi reclamar, onde é que estava o pastor? Tinha fechado a igreja e tinha ido embora. Não é isso? Essa é a história. Lógico que a gente não está falando desse tipo de obediência e desse tipo de submissão que não tem nenhuma base na liderança cristã, que é servir e não ser servido. Os pastores têm que cuidar das ovelhas e não se aproveitar da sua lã e da sua carne. Mas, infelizmente, está cheio de exemplos aí que nós podemos ver. Olha só, obediência e submissão. Isso daí a maioria das pessoas não tem problema, até o dia que o líder contraria um membro. Ou quando ele diz o seguinte, o que você está fazendo está errado, meu irmão. Porque daí ele esquece que a Bíblia diz que tem que obedecer, que tem que se submeter. Tá? Mas veja que essa obediência e essa submissão à autoridade delas é baseada na confiança. Ou seja, na confiança que os membros devem ter de que os líderes espirituais estão ensinando a palavra de Deus. Tá? Então veja, que se os líderes, a liderança espiritual, está ensinando o que a Bíblia diz, é lógico que se espera que os membros hajam com obediência e submissão. A ideia aqui da obediência e da submissão é justamente essa disposição de se colocar debaixo da autoridade de um outro, sabendo que essa autoridade está submissa ao Senhor. É interessante, né? Porque na revista atualizada, nós encontramos aqui a razão, né? E aquilo que é traduzido, pois eles cuidam de vossas almas, está como velar. Veja aí se você tem a tradução mais antiga. Velar. Qual que é a ideia de velar? A ideia de velar é de você se manter alerta durante a noite, de se manter de propósito insone. Por que você fica insone? Porque você está vigiando, não como um policial, mas cuidando do bem-estar do rebanho. E por que os guias espirituais, os líderes espirituais, eles velam pela alma do rebanho? Porque eles sabem que as ovelhas pertencem a Deus. As ovelhas não pertencem ao líder, mas pertencem ao Senhor. E um dia, os líderes terão que prestar contas a Deus da vida dos seus liderados. Por isso, então, nós podemos dizer o seguinte, que o maior ativo de uma liderança espiritual é a sua confiabilidade. Líderes piedosos, líderes que ensinam a palavra de Deus, líderes que exigem uma conduta cristã dos seus membros, são dignos de serem obedecidos e dignos de submissão. Veja só o que João Calvino, e a gente já está encerrando a nossa aula aqui. Ele disse a respeito
dos líderes. Olha só o que ele fala. Quanto mais pesada é a responsabilidade dos guias, maior honra eles merecem. Pois quanto mais alguém sofre por nossa causa, e quanto maior for a sua dificuldade, e maiores forem os riscos enfrentados por nós, maiores também serão nossas obrigações para com eles. Veja bem, obediência e submissão são formas de honrarmos os nossos líderes. É dessa maneira. Os líderes não precisam de bajulação, não precisam de agradecimento, não precisam de presentes. Não é disso que eles precisam. O que eles precisam é de obediência e submissão, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um fardo. Se esses líderes se sacrificam por nós, se eles enfrentam dificuldades, se eles enfrentam riscos, eles são dignos de honra. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Eu vou dar essa definição, daí você pode levar para casa e a gente pode trabalhar, complementar, modificar. Olha só, liderança espiritual é servir, influenciar, cuidar, dirigir, tomar decisões e mobilizar a igreja segundo o Evangelho. Tudo que o líder faz tem que ser baseado no Evangelho. Amém? Muito bem, gente. Vamos orar. Certo? Ó, tocou o sinal. Senhor, muito obrigado pelo tempo que passamos juntos aqui, aprendendo mais sobre a liderança cristã. Líderes são chamados para servir, líderes são chamados para sofrer, líderes são presentes de Cristo para a igreja local. E os líderes também são responsáveis pelo bem-estar dos membros. Que possamos refletir sobre essas verdades e que possamos também responder, como a tua palavra mesmo nos diz, que líderes piedosos são dignos de confiança. Nos ajuda, ó Deus, a avaliarmos a nossa vida como líderes, que possamos também avaliar e verificar se Deus não tem nos chamado para exercer a liderança, e que todos nós possamos reconhecer os líderes em nosso meio, conforme aquilo que a tua palavra prescreve. Essa é a nossa oração, oramos assim agradecidos, em nome de Jesus, amém. Semana que vem nós continuamos, tá bom? Falando sobre a liderança cristã, e hoje à noite nós temos o nosso culto, às 18h30, temos a ceia do Senhor, lembrando que a partir de fevereiro temos uma grande mudança no horário das nossas atividades dominicais. A escola dominical vai começar às 9 horas, vai terminar às 10, intervalo de meia hora, e o nosso culto, então, começará às 10h30, a partir de fevereiro. Bom domingo a todos, Deus os abençoe.